Você já percebeu que as controladoras Impulso 200 da Hercules e Parimix da Numark são muito parecidas? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas para você se tornar um profissional DJ de verdade. Recentemente o YouTube fez uma atualização no sininho de notificações, então eu peço que você dê uma olhada aqui no sininho de notificações da sua inscrição e verifique se está marcado todas. Dessa forma, todas as notificações aqui do canal vão chegar para você. Essa é uma mudança recente do YouTube. Vai lá, confere lá para você ver como tá diferente. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre as controladoras Impulso 200 da Hercules e Parimix da Numark. E por que eu resolvi fazer esse comparativo? Recentemente eu tive uma viagem a São Paulo e fui até a Santa Efigênia para dar uma olhada lá nos equipamentos, ver o que tinha, e acabei me decepcionando, inclusive. Tem mais vendedor do que gente naquele lugar. Uma situação bem diferente de alguns anos atrás quando eu estive lá. Mas em um dos boxes que eu entrei, eu pedi para o vendedor que ele me mostrasse a Impulso 200. Ele pegou a Impulso 200, abriu e ele falou: cara, é a mesma coisa que a Numark Parimix. E naquela hora eu fiquei um pouco confuso. Eu demorei a raciocinar que a Parimix e a Impulso 200 são controladoras feitas por fabricantes diferentes. Mas o vendedor tinha total razão no que ele falava ali para mim naquele momento. Eu comparei a Parimix com a Impulso 200 e na mesma hora o vendedor pegou a Parimix também, me deu e falou: tá vendo? Elas são muito parecidas, são idênticas e tal. E é verdade, elas são realmente muito parecidas, parece até que é o mesmo equipamento, com pequenas modificações, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje para te ajudar a tomar sua decisão caso você esteja pesquisando uma dessas duas controladoras. Antes de continuar esse vídeo, não esquece de dar o seu like, ativa o sininho de notificações, verifique o sininho de notificações. E se você quiser ser um DJ de verdade, eu tenho um curso básico online gratuito de DJs. O curso é básico, é gratuito e é online. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, basta ter um acesso à internet, um smartphone, um tablet, um computador, um notebook, enfim. O link para você fazer a sua inscrição está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Faça a sua inscrição e participe da nossa próxima turma que vai acontecer em breve. Não se esquece de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo do vídeo para você. Dá uma moral, fortalece lá o Insta do Segredo dos DJs, que eu tenho colocado bastante conteúdo do backstage por lá. Continuando o nosso vídeo então, vamos fazer uma comparação e agora nós vamos para a tela do meu computador para falar sobre a Impulso 200 versus Parimix. Então aqui nós temos de um lado a controladora Numark Parimix, como você pode ver. Eu vou ampliar a tela dela, né? Como você pode ver, nós temos aqui os dois jogs, o mixer, enfim, hotkills, o modo de pad, né? Que está aqui o pad mode, você escolhe se está trabalhando com efeito, com kill, com loop, com sampler, enfim, sync, kill, play, slider de pitch, crossfader, ganho, agudos, graves, o volume master, o browser, os botões para você carregar deck 1, deck 2, fader, volume de kill e kill mix. Essa é a Parimix. E a Parimix conta também aqui na traseira dela com uma iluminação embutida, uma iluminação muito simples, mas que está aqui disponível para você usar. A Impulso 200 segue o mesmo layout da Parimix. Então vamos lá, temos o jog, os pads, né, hotkey, roll. E nesse caso nós temos aqui a tecla Shift, né, que você vai trabalhar com FX e com Sampler. Temos o botão Sync, botão Kill, botão Play, slider de pitch, temos aqui a opção de loop, ativar ou desativar o modo vinil. E aqui no Mixer nós temos a opção de browser, né, para você escolher a música, carregar nos decks. Nós temos aqui a opção de ganho, agudos, graves e o filter. No centro nós temos o volume de headphone e o master. Aqui nós temos também padrão, né? Crossfader, fader, fader. E o outro deck segue exatamente a mesma coisa. Então agora vamos começar a fazer algumas comparações e eu vou dar a minha opinião de qual das duas controladoras eu compraria se eu fosse investir nessa controladora hoje. Bom, então começando aqui pela Numark Parimix, né? Ela tem um mixer com duas bandas de equalização, grave e agudo, e a Hercules Impulso 200, ela tem um mixer com duas bandas de equalização e o filter. Além disso, eu não mencionei aqui, as duas controladoras têm o ganho de entrada, e isso é muito bom,
principalmente quando nós estamos fazendo ali nossas mixagens, para a gente tentar igualar o máximo o nosso nível, né, o volume das nossas músicas durante as nossas mixagens. Então isso é muito interessante. Porém, a Numark Paremix sai perdendo nesse quesito por ela não ter o filter, né? Apesar do filter ser um efeito ali que a gente pode usar, ele é muito útil durante as mixagens. Então, eu já vejo aí como um ponto positivo para Impulso 200. Bom, continuando, a Numark Paremix, o software nativo dela é o Serato Lite. Então, quando você compra a Numark Paremix, você pode ir lá no site do Serato, baixar o Serato Lite, que ele vai funcionar. Todos esses recursos você vai conseguir utilizar na sua Numark Paremix. Na Hercules Impulso 200, o software nativo é o Juiced. Eu coloquei aqui uma bolinha amarela. Eu não testei o Juiced ainda, eu já conheço ele, mas eu coloquei uma observação, uma bolinha amarela de atenção, porque fato que a gente não pode comparar o Juiced com o Serato, já que o Serato é um software muito mais maduro, está há bastante tempo no mercado, é muito mais popular, tem muito mais investimento por parte da empresa no desenvolvimento desse software. Então, eu coloquei como uma bolinha amarela no Juiced porque não é um software padrão. Isso não significa que ele seja um software ruim, né? Só o fato da controladora já vir com um software ali direcionado para ela já é muito bom. Porém, ele não é um software padrão. Pode ser até que ele tenha mais recursos que o próprio Serato Lite, né? Eu pretendo trazer aqui no canal uma avaliação do Juiced. Porém, ainda não fiz isso. Mas fato é que o software nativo da Hercules Impulso 200 é esse software. Então eu coloquei aqui como um sinal de atenção. Isso não significa que ele seja ruim. Bom, seguindo, a Numark Paremix ela tem um cabo USB emborrachado, né? E na Impulso 200 nós temos um cabo USB revestido em nylon. E obviamente isso traz aí uma segurança maior, uma qualidade de resistência maior deste cabo. Não significa a qualidade de transmissão de dados ali, por exemplo, mas na resistência do cabo, né? O fato dele ser envolvido com nylon torna o cabo um pouco mais resistente. Então, mais um ponto aí para Impulso 200. A Numark Paremix tem o efeito de luz embutido, e eu marquei também com uma bolinha amarela, porque isso pode ser que não seja um diferencial para você. Pode ser que seja mais uma opção, mas não é necessariamente um diferencial. Eu particularmente não vejo isso como um diferencial, a não ser que você vai usar essa controladora para brincar dentro de casa, para fazer as festas da sua família, para fazer as festas na sua garagem de casa, para fazer o churrasco. Aí pode ser que seja um diferencial porque você já tem um efeitinho de luz ali. Agora, falando por um lado mais profissional, eu prefiro a Impulso 200 por não ter essa questão dessa iluminação. Eu acho que eu prefiro outros recursos que foram colocados na Impulso 200, né? Mesmo sem ter essa questão da iluminação. O slider de pitch da Numark Paremix ele é ligeiramente maior que o da Impulso 200, né? Aqui eu coloquei slider de pitch ligeiramente menor. Então, ponto aí para a Paremix, já que quanto maior o slider de pitch, melhor, mais sensibilidade, mais precisão nós vamos ter na hora de fazer o nosso ajuste de pitch. Então, ponto aí para a Paremix em relação a isso. Da Hercules Impulso 200 ele é um pouquinho a coisa menor, né? Independente disso, os dois têm um pitch muito pequeno, um slider de pitch muito pequeno, porém, né, essa diferençazinha de tamanho na Paremix, eu acredito, para o meu uso seria muito mais interessante do que um slider de pitch menor, né? Então, ponto aí para a Numark Paremix. Ela trabalha também, ela é reconhecida pelo Virtual DJ 8.2, assim como a Hercules Impulso 200, né? As duas, o Virtual DJ tem suporte às duas controladoras, então você pode usar qualquer uma das duas aí no Virtual DJ, e isso é muito interessante, né? Preço médio no Mercado Livre da Numark Paremix é de R$ 900, enquanto o preço médio da Impulso 200 é R$ 1.000, né? Por essa diferença de R$ 100, né, eu prefiro comprar a Impulso 200 pelos recursos que ela tem em função da Numark Paremix, né? Vamos lá então, vamos falar aqui o que ela tem de tão interessante. Bom, ela tem aqui
esses dois botões aqui de entrada de loop, né? Isso já é uma função interessante, principalmente estando separado aqui, né? Ela não tá agregada em lugar nenhum, como aqui na Numark PariMix, que você vai ter que alterar o modo de pad para você utilizar o loop. Então, eu já vejo isso como um recurso extra interessante. Outra questão interessante da Impulso 200 é o fato do cabo ser um cabo aparentemente mais resistente. Eu pude tocar nesse cabo, ver a qualidade dele. Óbvio que é um cabo fininho, não é nada muito robusto, mas funciona bem. Seria melhor se ele fosse um cabo que a gente pudesse desplugar e plugar, como a maioria das controladoras. Mas não é o caso, então, dessa forma, eu ainda escolho a Impulso 200 por essa questão. Basicamente, as controladoras elas são idênticas, eu vou dar um zoom aqui, né, para ficar mais fácil, para a gente fazer uma comparação. Elas são muito parecidas, quando você coloca lado a lado essas controladoras, você vê que elas são realmente muito parecidas. E quando você pega, você tem mais essa certeza ainda de que elas são parecidas até mesmo no tamanho, elas têm um tamanho muito próximo. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar quem tem alguma dúvida sobre qual controlador escolher, se está entre a PariMix e a Impulso 200. Na minha opinião, eu ficaria com a Impulso 200, não estou ganhando absolutamente nada para falar isso aqui, é apenas uma avaliação profissional, né? Eu como profissional, como usuário, qual das duas eu iria preferir para fazer uma festa? Fato que seria a Impulso 200, uma pequena diferença de valor, você compra uma controladora com mais recursos na mão, né? Com relação à qualidade do material, as duas são feitas em plástico, né? Material interessante para o preço dessa controladora, então não dá para esperar nada além disso. Uma outra questão importante é quanto ao uso dessa controladora. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a Numark PariMix, eu vou deixar o card aqui em cima, caso você tenha interesse em ver esse vídeo. Eu fiz uma avaliação, um review da Numark PariMix, e eu vou deixar ele aqui em cima. Eu ainda não fiz a Impulso 200, eu ia fazer a Impulso 200, por isso inclusive que eu pedi ao vendedor para ver a Impulso 200, mas eu pensei duas vezes antes de fazer, já que é uma controladora tão parecida com a Numark PariMix. Existe uma questão muito importante a ser avaliada, que é a usabilidade, né? Qual é a resposta dessa controladora em relação ao jog, em relação aos knobs, né? A qualidade desses knobs. Isso aí a gente não tem como passar uma avaliação sem usar a longo prazo essa controladora, para ter uma ideia melhor de como ela se comporta ao longo do tempo durante os eventos. Mas eu acho que com esse vídeo já dá para você ter uma ideia melhor, um pouquinho aí sobre cada uma dessas controladoras e o que ela pode oferecer para você. Agora eu quero saber de você. Qual dessas duas controladoras você compraria ou qual delas você usa? Você já tem, você já está usando? Qual dessas controladoras? Qual é a sua opinião sobre elas? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Uma outra coisa que eu queria saber de você. Você já tinha notado a semelhança entre essas duas controladoras? E você acha que essas controladoras valem o preço que está sendo cobrado por ela? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você chegou até esse momento no vídeo, deixa uma hashtag aqui embaixo dizendo PariMix ou Impulso 200. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs. Um abraço!